amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, uma saudação a todos e todas, saudando quem está perto e quem está longe, para mais essa nossa reflexão, que é uma forma de celebrar juntos a Boa Nova sob a ótica da classe trabalhadora. De antemão, eu queria pedir perdão, minha gente, porque na semana passada a gente não pôde trazer essa nossa reflexão. Tivemos alguns probleminhas de gravação, de estrutura, eu precisei de me deslocar também, e aí a gente teve uma dificuldade, mas a gente pede perdão e prossegue, agora voltando a esse tempo, que muita gente chama de tempo comum, mas as comunidades de fé, junto com o nosso querido Reginaldo Veloso, chamavam de tempo do discipulado e da missão. É um tempo muito mais forte do que só ser um tempo comum. É o tempo onde a gente, como comunidade de fé, passar desses momentos de reflexão, seja da Quaresma, seja da Páscoa, seja de celebração, é um momento em que a gente cai de cheio na nossa missão. E para cair de cheio na nossa missão, há uma ferramenta, há uma série de instrumentais que a própria Boa Nova nos fornece para a gente caminhar junto. E a primeira delas a gente vai repetir hoje na nossa Boa Nova. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Bom dia, meu nome é Fabián, eu moro em Buenos Aires, sou arquiteto
e vou ler para vocês o Evangelho de hoje. Desculpem mi rudimentario portugués. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra do Senhor. Bem, após ouvir esse texto, essa boa nova, eu retomo dizendo, é o tempo do discipulado e da missão. Durante esse tempo, os 3 anos, chamados ano A, ano B e ano C, a gente vai refletindo um pouco sobre aquilo que é a catequese. Esse termo catequese, ele foi se desgastando e ele foi usado de uma maneira tão difícil, muitas vezes, que a gente não quer saber dele. Catequese aqui não é uma doutrinação, é a partilha do ensinamento com os catecúmenos, com os que começam a iniciar dentro da perspectiva do projeto, do movimento de Jesus. E é o texto de Mateus, é o Evangelho de Mateus, quem ajuda a gente nesse processo de catequese, ou seja, de formação contínua dentro do projeto de Jesus. A Boa Nova de Jesus é um projeto tão sério, tão forte, que a gente precisa estar constantemente em formação com ela. É formação permanente. Se a gente for pensar na centralidade do Evangelho segundo Mateus, o centro é a justiça de Deus. Jesus como aquele que nos comunica, que nos ensina, que nos convida à justiça. Antes desse texto que a gente leu, do capítulo 9, se a gente for um pouquinho mais para trás, no Sermão da Montanha, ou na pregação das bem-aventuranças, Jesus disse: se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus, ela não serve para nada. Ou seja, quem está no movimento de Jesus é preciso pensar numa perspectiva de justiça que supere a lógica do Estado, que supere a lógica do dinheiro, que supere a lógica do capital, que supere a lógica das religiões ou dos grupos religiosos que aprisionam as pessoas e condenam vários irmãos e irmãs. Se a nossa justiça não for a justiça do projeto de Jesus, do projeto de Deus, não serve. Por que eu estou lembrando isso? Porque Jesus entra em encontro com um cobrador de impostos. É bom a gente lembrar, o nosso irmão teólogo, Padre José Bertolini, ele nos lembra que é bom a gente saber que existiam vários tipos de cobradores de impostos. Tem sempre aquele chefe que é o ricão, que é o que de fato era o magnata, que pagava um tributo ao Estado e ficava com aquilo que ele conseguia cobrar a mais, roubar a mais. E tinha os funcionários, cobradores de impostos, que ficavam com as sobras. Eram exploradores explorados. Isso é um termo do próprio irmão Padre Bertolini.
É gente que vivia a serviço de uma lógica de exploração, não necessariamente rico. Eu tô dizendo isso porque, para os nossos irmãos teólogos, Mateus está nesse grupo, do grupo dos pobres explorados, que são contratados para explorar. E aí vem a primeira lição. Jesus sabe disso. Jesus sabe que Mateus é mais um trabalhador explorado. É mais um marginalizado explorado, que foi trazido, manipulado, alienado para ser um capitão do mato, para ser alguém que explora os seus irmãos e irmãs. E Jesus vai de encontro a ele. Ora, a primeira lição está aí, e aí para nós, que estamos nos vários espaços de militância e de fé. A gente sabe que durante esses últimos 4 anos a gente passou por muitas situações de violência, de polarização e de fascismo mesmo no nosso país. Mas agora que a gente consegue garantir com muita luta que a democracia sobreviva, é preciso que o nosso trabalho de base atinja também os trabalhadores e as trabalhadoras explorados, que são manipulados pela ordem do capital para explorar os outros. Pode ser muito difícil, mas é importante que a gente dialogue com aquelas pessoas que trabalham, que vivem nas nossas comunidades pobres e que, por causa de suas funções, ainda não perceberam que são explorados para explorar o povo. É bom a gente lembrar disso. Ora, talvez seja o momento da gente conversar nas nossas comunidades e periferias com agentes de segurança, trabalhadores que moram nas nossas comunidades, que muitas vezes negros e negras exploram e reproduzem uma violência do Estado contra a nossa juventude negra. Está na hora da gente conversar com muita gente que se deixou levar por um discurso de ódio, por um discurso fascista, e buscar junto a elas a justiça para que a gente continue salvando o nosso bem comum, a nossa democracia. O gesto de Jesus de reconhecer em Mateus não alguém que vive da exploração do outro apenas, mas um explorado que foi alienado para explorar os seus, é importantíssimo. E Jesus vai ao encontro dele e faz aquilo que Jesus sempre faz quando quer ter aliança com alguém. Ele come junto, ele partilha o pão, ele senta à mesa de Mateus e logo com esse gesto, Jesus atrai outros pecadores, outros cobradores de impostos. Porque esse gesto, ele é simbólico, ele educa, ele convida, ele acolhe. Vamos lembrar sempre do que eu estou dizendo. Se a justiça da gente não superar a justiça desse mundo, da lógica desse mundo, e a nossa justiça não for ligada à justiça de Jesus, a gente está caminhando por um outro lado que não é o projeto dele. Ora, quando Jesus senta com Mateus e os pecadores também se juntam, logo os fariseus, os separados, começam a questionar os discípulos de Jesus. Como é que o mestre de vocês come com esse tipo de gente? Jesus nem espera que os discípulos respondam. Jesus diz que não são os sadios que precisam de médico, são os doentes. E ainda usa de um trecho bonito do livro do profeta Oséias. Deus não quer sacrifício, quer misericórdia. Ora, a justiça do projeto de Deus é misericórdia. Não é vingança, não é ira, não é olho por olho. Por que é que a justiça de Jesus e do seu projeto supera a justiça da lógica do capital que a gente vive? Porque a justiça de Deus é uma justiça de misericórdia. E é por isso que a gente tem que esparramar nesse mundo misericórdia. Quando a gente falou no domingo de Pentecostes sobre o perdão dos pecados, era disso que a gente estava falando. É uma justiça de misericórdia. Uma justiça de acolhimento.
uma justiça de opção pelos mais sofridos. Ora, não são os justos, mas os pecadores que precisam de Jesus. É isso que ele diz. Ou seja, a lógica de Jesus está ligada à sua misericórdia. E dizer isso aos fariseus é dizer mais uma vez que essa religião caducou. Porque essa religião, ela prega que só está perto de Deus aquele que está purificado. Por isso o termo fariseu, aquele que está separado. Ora, alguém que está purificado e separado não precisa mais desse diálogo com Deus, nessa lógica religiosa. Então vai usar Deus apenas como um discurso político, como um discurso que manipula. Ora, é para os mais sofridos, é para os humilhados, é para os explorados que a misericórdia de Deus se revela sobejamente. E essa justiça, ela diz disso. A nossa justiça precisa ser maior do que a lógica do dinheiro, a lógica do mercado, a lógica das elites que exploram. A nossa justiça precisa ser a justiça divina. E a justiça divina que está na misericórdia. Nos últimos tempos, na última semana, a gente viu um depoimento de um pastor. E, a meu ver, e é preciso que se diga isso, de um falso pastor, de alguém que manipula a palavra de Deus, de alguém que, durante os últimos 4 anos de um governo fascista, ganhou dinheiro com este governo para pregar um falso evangelho. Mas este mesmo pastor pregou que Deus odeia o orgulho, e desse jeito, dessa maneira sutil, ele quis dizer que Deus odeia a gays, lésbicas e transexuais. Ora, a justiça de Deus é misericórdia, é amor, é bondade e é acolhimento para todos e todas. E é denúncia de uma religião que caducou, como a religião dos fariseus. Essa mesma religião que ficou do lado de um governo fascista, racista e machista, que é uma religião caduca, é uma religião que não produz vida, que não gera vida, que é uma religião do ganhar dinheiro. Essa mesma religião não entende do projeto de Jesus, do projeto misericordioso. É por isso que a nossa justiça, nos sindicatos, nos partidos, nas pastorais, nas igrejas, precisa ser diferente. É por isso que a gente precisa pensar de outro jeito. E a gente precisa continuar lutando no nosso país para que a justiça e misericórdia de Deus se instale. A gente precisa continuar a luta com os nossos indígenas, os nossos irmãos e irmãs, para que a gente, de fato, destrua essa lógica de justiça, de pseudo-justiça, que vem do agronegócio, que vem dos deputados, que são apenas capachos, que são empregados do agronegócio, que são vendilhões do agronegócio. A gente precisa que a justiça, a misericórdia de Deus atinja a gente para continuar lutando, para que de fato seja implementado o piso salarial dos enfermeiros e técnicos, que ainda está no papel. A gente precisa continuar buscando instalar a justiça e misericórdia de Deus, para que a classe trabalhadora comece a buscar, dentro desse espaço democrático da gente, garantias para revogar toda a situação injusta, todas as reformas que retiraram e continuam retirando direitos nossos. A gente precisa sentir que, de fato, nós conseguimos salvar a nossa democracia, mas lembrando que o governo está aí e está em disputa. E nós, classe trabalhadora,
fiéis a Jesus Cristo e a classe trabalhadora, precisamos entrar nessa disputa constantemente, porque a nossa justiça, o nosso jeito de olhar o mundo, o nosso jeito de entender que não é de sacrifício que a gente precisa viver, mas de misericórdia, ou seja, de carinho, de comoção do coração, precisa ser instalado nesse mundo. E a gente precisa de disputar com todos os injustos, com todos aqueles que não têm misericórdia no coração. A gente precisa de disputar o espaço para que essa classe trabalhadora explorada tenha espaço e tenha vez. Então, quando Jesus acolhe Mateus, quando Jesus fala que veio para a misericórdia, não para o sacrifício, que Jesus inverte a lógica religiosa, inverte a lógica de justiça do Estado e das religiões. A gente é convidado também a fazer uma revolução nesse país, a inverter a lógica de justiça que o agronegócio, que os banqueiros, que a classe, que a elite desse país criou, inclusive tendo os seus lacaios, os seus servidores dentro da Câmara dos Deputados. A gente precisa continuar conversando nas nossas comunidades, nas nossas associações de moradores, pastorais, nos espaços dos sindicatos, no nosso posto de trabalho. A gente precisa continuar conversando sobre democracia, vida plena, saúde, direitos, para que todo mundo tenha vida, para que todo mundo possa sonhar, para que todo mundo possa viver bem. E a gente vai ter que buscar como exemplo o exemplo de Jesus, que vai a um trabalhador que é usado pela lógica do Estado e da religião para explorar e trazer essas pessoas para perto da gente. E dizendo isso, não dá para esquecer do nosso irmão Paulo Freire, quando fala de educação libertadora, para a gente continuar ajudando mais pessoas num processo de educação libertadora, para que os explorados de hoje não explorem amanhã, para que o oprimido de hoje não seja o opressor de amanhã. E isso em vários espaços, para que a criança, para que o menino de hoje não seja o machista que mata mulheres amanhã, para que as crianças das nossas escolas, nas nossas comunidades, não sejam os racistas de amanhã. Para que os nossos filhos e filhas que vivenciam a nossa fé não sejam os intolerantes de amanhã, não sejam os racistas religiosos de amanhã, não sejam os homofóbicos de amanhã, mas que a gente crie comunidades de acolhimento para todas as pessoas, que os religiosos caducos, para que os religiosos malditos não continuem a afastar essas pessoas da mesa da partilha. Pessoas que hoje se sentem pecadoras. É preciso que a gente diga a elas o quanto Deus as ama e o quanto a gente ama também estas pessoas. Ora, se para nós do MTC e para várias comunidades o lema fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade à classe trabalhadora é forte, é preciso a gente ir nele em todas as suas consequências. Se eu digo que eu sou fiel a Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz que a sua justiça supera essa lógica, e a sua justiça é misericórdia, eu preciso ir a todas as consequências com isso. E se junto a isso eu digo que sou fiel à classe trabalhadora, eu preciso lembrar que os jovens gays, lésbicas, transexuais são filhos de trabalhadores e trabalhadoras. São nossos filhos também. A nós só cabe acolhimento, amor e dizer a estes e a estas jovens que nas nossas comunidades de fé existe espaço para eles e para elas. Com o mesmo carinho que Jesus tem a Mateus, com o mesmo carinho que Jesus tem para defender quem quer entrar no projeto de Jesus, a ponto de dizer: eu não vim para vocês,
sadios, pseudo-santos. Eu vim para aqueles que querem entrar nesse projeto. E não há exceção. Não há regra que barre alguém na porta. É preciso que todas e todos sintam que podem entrar e partilhar e caminhar com a gente. Penso que é isso que a gente precisa refletir durante essa semana. Que a nossa justiça seja misericórdia e a gente propague sempre nas nossas comunidades uma verdadeira revolução da justiça de Deus, que é uma justiça que vai de encontro a toda a lógica da justiça do Estado, do agronegócio, dos banqueiros, da elite do nosso país. E é uma justiça misericordiosa que vai de encontro a toda a religião caduca. Eu li um comentário na rede social de uma pessoa que eu sempre vejo, e gosto dos comentários dela. Ela dizia assim: se um pastor, na época mais fria do ano, né, e principalmente lá na região dele, o frio está matando pessoas em situação de rua. Se um pastor, na época mais fria do ano, prefere, ao invés de fazer campanha para aquecer os irmãos e irmãs, destilar ódio contra gays, lésbicas e transexuais, a gente precisa dar um basta a esse tipo de religião caduca, mesquinha. E essa fala, me perdoem a dureza, mas essa fala, esse tipo de religião, esse tipo de discurso religioso é assassino. As nossas comunidades são comunidades de vida, não são comunidades assassinas. A nossa justiça é diferente da justiça desse tipo de religião caduca. Por isso eu concluo esse nosso momento com uma prece, na verdade um verso do hinduísmo. Deus é o amor. Tolos afirmam: Deus e o amor seriam duas coisas. Quem já sabe, percebe que Deus e amor são uma só coisa. Quem, porém, sabe, serena no amor, unido com Deus. Uma saudação a todos e todas, muita saúde, muita paz, muito amor, porque a gente só vai conseguir pregar justiça misericordiosa nesse mundo com amor. Quem não ama não pode pregar uma justiça revolucionária, uma justiça que reverta e converta toda essa pseudo-justiça que a gente vê na nossa sociedade. Justiça é revolução e revolução é amor. E Deus é amor. Uma saudação a todos, um bom final de semana, uma boa semana, muita saúde e muita paz. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.